Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você é Bíblia. Hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração. Então desde já, pegue sua Bíblia, sente aí e ouça a palavra de Deus. Meus queridos, leiam comigo suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 10. E vamos até o versículo de número 7, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Meus queridos, a palavra de Deus no Antigo Testamento, quando Neemias foi reconstruir Jerusalém, pois estava destruída, uma das portas que Neemias reconstruiu, reedificou, foi a porta chamada de Porta das Ovelhas. Essa porta, segundo o costume, era aonde as pessoas entregavam o seu sacrifício antes de entregar em Jerusalém. Mas o verdadeiro sentido é o que significa a porta, porque Jesus está falando simplesmente da porta. E o Antigo Testamento também fala da porta. Essa porta, ela significa o ministério que Deus estabeleceu. São coisas que Deus estabeleceu para todos os povos que o seguem, que vivem diante dele. E quando Jesus ele fala da porta das ovelhas, a porta das ovelhas significa sacrifício, renúncia. Significa que, ou seja, como eu estava dizendo, essa porta, ela é o ministério. E a porta, ela significa que é a entrada para o reino de alguém. E o dono desse reino é Deus, o próprio Deus. Ou seja, mesmo na nossa casa, no nosso estabelecimento, as pessoas que entram da porta para a nossa casa, elas entram no nosso domínio, no nosso reino, na onde nós mandamos. Do mesmo jeito, é o reino de Deus. Existem portas para o reino do Senhor. E uma das portas que Deus estabeleceu foi a porta das ovelhas. Jesus ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Ou seja, significa que nós, aqueles que ouviram a voz de Jesus e o seguiu, devemos entrar pela porta das ovelhas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos sacrificar o nosso ego, sacrificar aquilo que nós temos de mais importante, a nossa arrogância. Somos arrogantes, não tem como negar isso. Nós somos assim, somos de própria natureza. Então Jesus ele vai dizer assim, que todos que não passam pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Aonde você vai imaginar que alguém vai entrar pela porta da sua casa para roubar a sua casa? Não, ele vai entrar por outro lugar. Então todos que tentam entrar no reino de Deus sem ser pela porta são tidos como ladrões para Deus. E desculpa lhe dizer isso, mas nós estamos assim, nós queremos entrar no reino de Deus por outro caminho, mas não passar pela porta, que é Jesus. Por isso que ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. E ele vai usar o próprio costume para falar isso. Ele vai dizer assim que as ovelhas, quando elas são tiradas de dentro do curral, elas seguem o seu pastor. Elas não vão para outro lugar. E quando o pastor os chama para voltar, elas voltam. Elas não se perdem. E muitos de nós, meus queridos, não conhecemos Jesus. Não tivemos um encontro com ele verdadeiro. Não tivemos. Simplesmente nós apenas ouvimos alguém dizendo para nós irmos para a igreja e fomos.
E quando chegou lá, a gente não teve um encontro com Jesus de verdade. Verdadeiramente, nós precisamos entrar por essa porta. Porque se nós não entrarmos pela porta que é Jesus, nós vamos ser tidos como ladrão no reino de Deus. Porque no reino de Deus, quem entra no reino dele, passa pela porta. Não passa por outro caminho. Passa pela porta. Não tem uma outra saída para a gente chegar no reino de Deus. É a porta. A porta que Deus estabeleceu. É essa porta que Deus estabeleceu para mim e para você. Pode ser que você não seja uma pessoa convertida, ou pode ser que você esteja ouvindo agora, ouvindo essa palavra, mas é necessário passar pela porta. O ministério de Deus foi estabelecido com portas. E precisamos passar pela porta. O que Jesus ratificou para passar pela porta? O que ele decidiu para cada um de nós, para seguir ele? Ele não mandou que a gente vivesse verdadeiramente a palavra? Seguisse os seus mandamentos? Ele não vai dizer no mesmo livro de João que aqueles que têm os meus mandamentos são amados de meu Pai? Então precisamos passar pela porta, meus queridos. Se não passarmos pela porta, nós vamos ser tidos por Deus como ladrão. Veja nas parábolas, tem uma parábola lá falando do casamento que diz assim que foram vistas pessoas que não estavam com vestes nupciais e eles tiraram eles do casamento e puseram para fora. Ali a parábola também está falando que são pessoas que tentaram ser uma noiva para Cristo, mas nunca foram. Então elas foram tiradas fora. Deus não tem interesse em pessoas que não têm interesses nele. Devemos ter interesse nele, na vida espiritual, na oração, na prática cristã. Senão estaremos perdidos. Estaremos verdadeiramente perdidos. Nós não podemos entrar no reino de Deus sem passar pela porta. Existe uma porta. Existem diretrizes. Deus estabeleceu leis, regras para entrarmos no reino dele. O reino dele é assim. Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós colocamos o costume acima de Deus. Não podemos fazer isso, queridos. Precisamos entrar pela porta. Precisamos olhar para a porta que é Cristo e verdadeiramente ir adiante dessa porta. Senão, certamente, Deus vai nos ter como ladrões no seu reino e não seremos bem vistos por Deus. Deus, ele quer que nós seguimos a Cristo, que é o dono das ovelhas. Amém? Assim eu deixo essa palavra para você. Fica na paz.